Será que a camisa especial do Mirassol, lançada justamente para o centenário e para sua primeira partida no Maracanã, tem um propósito que vai muito além da homenagem à seleção de 1970? E se essa história de inspiração histórica for só a ponta de um iceberg muito maior, algo que envolve tecnologia de rastreamento, patrocinadores e até espionagem tática contra o Flamengo no Brasileirão? Parece exagero? Talvez, mas alguns torcedores já começaram a ligar os pontos, e quando você começa a analisar os bastidores do futebol brasileiro, certas coincidências começam a ficar difíceis de ignorar. E aí, será que estamos diante de uma das maiores polêmicas do ano no futebol brasileiro, ou é tudo teoria de torcedor desconfiado? O Mirassol, um time que vem ganhando cada vez mais espaço na Série A, resolveu marcar presença no Maracanã com estilo. Lançou um uniforme especial, todo inspirado na lendária seleção brasileira de 1970. É um uniforme bonito, com um apelo histórico e sentimental enorme, afinal, aquela foi a seleção que encantou o mundo. Mas é justamente essa escolha que acendeu as primeiras suspeitas. Por que lançar uma camisa dessas agora, justamente neste jogo contra o Flamengo, no palco mais simbólico do futebol brasileiro? Coincidência? Estratégia de marketing? Ou algo mais? Quando a gente entra no campo das suposições, as possibilidades começam a se multiplicar. Alguns torcedores nas redes sociais começaram a sugerir que esse uniforme poderia, na verdade, esconder um sistema de rastreamento altamente avançado. Isso mesmo, e se por baixo dessa homenagem existisse um dispositivo capaz de mapear em tempo real a movimentação dos jogadores adversários, criando um raio-x tático do Flamengo, do Brasileirão e até de rivais da Libertadores? Parece roteiro de filme. Talvez. Mas pense bem, hoje a tecnologia no esporte já alcançou um nível absurdo. No futebol europeu, por exemplo, já se usa sensores para medir batimentos cardíacos, velocidade e até microposicionamento em campo. E se, com o patrocínio certo, isso fosse adaptado para algo um pouco mais ousado? Repare que a estreia dessa camisa não foi em qualquer jogo. Foi no Maracanã, contra um dos times mais vigiados, estudados e polêmicos do futebol brasileiro, o Flamengo. Um clube que já viveu histórias de manipulação sugerida, escalações polêmicas, falhas de arbitragem no Brasil e, claro, aquela eterna sensação de que sempre existe algo acontecendo nos bastidores. E o Mirassol, ciente disso, escolhe justamente esse momento para usar seu uniforme centenário. Parece oportuno demais, não parece? E se essa partida fosse, de certa forma, um teste para essa tecnologia? Vamos pensar no cenário. O uniforme tem detalhes de tecido diferentes, costuras reforçadas e áreas com ventilação que poderiam perfeitamente esconder microchips ou sensores. Se um patrocinador com acesso à tecnologia esportiva de ponta quisesse implantar isso de forma discreta, usar um jogo no Brasileirão como teste real seria o laboratório perfeito. E se o objetivo fosse gerar um mapa tridimensional dos movimentos do Flamengo? Isso, em teoria, poderia dar ao Mirassol, e a quem tivesse acesso aos dados, uma vantagem estratégica enorme na Série A e até na Libertadores, caso os dados circulassem entre clubes aliados. Agora, claro, estamos falando de especulação. Não existe prova de nada, e é justamente isso que deixa tudo mais instigante. Afinal, quantas vezes a gente já não viu no futebol brasileiro histórias que pareciam impossíveis, e anos depois, descobriu-se que tinham um fundo de verdade? Lembra daquelas conversas gravadas sobre manipulação de resultados? E das lesões misteriosas de jogadores em momentos decisivos? Isso sem falar nas arbitragens que mudaram o rumo de campeonatos inteiros. Outra coisa que chama atenção é a repercussão nas redes sociais. Assim que o Mirassol divulgou as fotos do uniforme inspirado na seleção de 70, a postagem viralizou. Não só pela beleza da camisa, mas porque muitos começaram a brincar, ou será que era mais que brincadeira? Dizendo que essa camisa vai fazer milagre no Maracanã. E se, de alguma forma, parte dessa zoeira tivesse um fundo real? Se alguém soubesse de algo, mas usasse o humor para disfarçar? E tem mais, alguns analistas já comentaram que o Flamengo é um dos times que mais investe em análise de desempenho no Brasil. Eles têm equipes inteiras focadas em dados, inteligência artificial e estatísticas. Mas, no futebol, informação é poder. E se um adversário conseguisse espelhar esse nível de análise sem gastar a mesma fortuna? Imagine o impacto disso no Brasileirão, especialmente em confrontos diretos que valem liderança ou vaga na Libertadores. Uma vitória estratégica não é apenas resultado em campo, é dinheiro, prestígio e até influência nos bastidores. E aqui vai mais um detalhe curioso. O tecido da camisa do Mirassol teria sido produzido por uma fornecedora que já trabalhou com empresas de tecnologia wearable. Isso não significa que exista espionagem, mas não deixa de ser um ponto que alimenta as teorias. Por que escolher esse fornecedor específico justamente para o uniforme mais emblemático da temporada? Marketing puro? Ou acesso a algo que outros clubes ainda não têm? Olhando para o contexto do futebol brasileiro, a gente sabe que bastidores sempre foram terreno fértil para conspirações. De reuniões secretas de dirigentes a negociações de patrocínios que nunca chegam à mídia, existe um mundo subterrâneo que o torcedor comum raramente vê. E quando um clube pequeno como o Mirassol começa a chamar tanta atenção em jogos grandes, sempre tem quem levante a sobrancelha. Ainda mais quando envolve um gigante como o Flamengo, que desperta amor e ódio na mesma medida. Se pensarmos no histórico, o Brasileirão já teve casos de árbitros acusados de favorecer determinados clubes, escalações estranhas em jogos decisivos e até denúncias de que informações estratégicas vazaram para adversários. Colocar tudo isso no mesmo caldeirão com a estreia dessa camisa especial cria um prato perfeito para a teoria da conspiração. O futebol brasileiro não seria apenas decidido dentro de campo, mas também nas sombras, nas salas de reunião e, quem sabe, até dentro do tecido de uma camisa. E é claro que, sem provas concretas, tudo isso pode ser apenas coincidência. Mas é justamente essa falta de clareza que mantém o debate vivo. Afinal, quem garante que a camisa é apenas uma homenagem à seleção de 1970? Quem garante que não existe algo mais? E por que escolher esse jogo, nesse estádio, contra esse adversário? As coincidências são muitas, ou talvez sejam apenas isso, coincidências.
No futebol brasileiro, às vezes, a linha entre realidade e imaginação é muito mais fina do que parece. Então, torcedor, fica a pergunta: será que o Mirassol inovou de um jeito que ninguém esperava, usando a camisa do Centenário como uma arma secreta nos bastidores do Brasileirão? Ou estamos apenas caindo na armadilha de ver conspiração em tudo? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse debate ainda vai render muito. Será que o futebol brasileiro está realmente limpo ou tem algo estranho acontecendo nos bastidores? Será que a Libertadores e a Série A estão mesmo sendo decididas apenas pela bola rolando? Ou tem tecnologia, influência e estratégia agindo por trás das cortinas?